Muito bem, Basília Rodrigues ao vivo, direto de Brasília. A Basília citou aí, não é, a mistura que houve entre discussão sobre a PEC, a demanda por apoio ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, à reeleição, né? E ele conseguiu, ao longo desse período, juntar apoios importantes, né? Hoje, por exemplo, deve receber o apoio de PT e PSB. O partido do presidente eleito, do vice-presidente eleito, devem hoje confirmar apoio à reeleição de Arthur Lira. O anúncio oficial, em conjunto, deve ser feito no fim da tarde de hoje. Antes da declaração, parlamentares petistas e membros da federação com o PCdoB e o PV devem se reunir na Câmara. Até o momento, a reeleição de Lira já tem o apoio de 11 partidos. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, diz que o apoio faz parte da formação de um bloco de governo para o presidente Lula. Vamos ouvir a Basília sobre esse assunto, Stephanie? Pois é, Basília, a gente trata como se fossem duas coisas diferentes, mas elas estão misturadas ali praticamente na essência, né? É claro que a PEC tem, talvez pela questão do tempo, né? Uma pressa maior de ser aprovada, mas a negociação já está de olho no que acontece lá na frente também, no começo da próxima legislatura, né? Pois é, a eleição esta que só vai acontecer em fevereiro do ano que vem. O anúncio desse de apoio é também um compromisso de que não vai lançar candidato próprio. Então, naquele início de tramitação da PEC, né, a tramitação não formal, mas de discussão do texto, já que essas versões da PEC vinham transitando aqui nos grupos de WhatsApp, nas conversas de políticos, não é de hoje. Naquele início, ainda havia dúvidas se o PT faria oposição, lançaria um nome próprio à presidência da Câmara ou não. O que Lula disse à bancada do PT? Que a decisão viria dos deputados. Claro que entre vida e morte, né, uma decisão de invertida ali, atravessada da bancada, poderia prejudicar já no nascedouro o início do governo Lula, caso o PT viesse a disputar espaço com Arthur Lira, a disputar esse assento na presidência da Câmara dos Deputados. Então, da semana em que a minuta foi apresentada até agora, além da sinalização dos perfis de alguns ministros, que começa a ficar mais claro ali, como na justiça, na economia e também na área de defesa, houve essa convergência de partidos aliados de Lula e Alckmin em torno da candidatura de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. O PT já provou dessa crise em outros governos, quando, por exemplo, disputou contra Eduardo Cunha o comando da Câmara dos Deputados, o que foi fundamental para dar start na crise com a então presidente Dilma Rousseff, né? Ali houve um rompimento de Cunha com Dilma e todo aquele enredo que vocês conhecem bem, chamado impeachment. A possibilidade de repetir essa história na avaliação da bancada, ao fim e ao cabo, foi de que não era necessário, não valia a pena ver de novo essa história novamente, né? Agora tem um ponto aí, só mais um partido. O MDB ainda não se decidiu se vai lançar candidato ou apoiar Arthur Lira. Conversei ontem à noite com Isnaldo Bulhões. Ele disse que o partido vai seguir primeiro a agenda, que a agenda de momento é a aprovação da PEC, depois do orçamento e pensar em candidaturas ou apoios para a presidência da Câmara dos Deputados mais próximo da eleição mesmo, que é em fevereiro do ano que vem, como vocês bem colocaram.